Em uma colaboração entre a Polícia Federal e a Interpol, prisão acabou de ser confirmada, efetuada agora neste exato momento, gente, tá? Após uma mega operação da Polícia Federal e da Interpol, prisão acabou de ser efetuada e essa notícia chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Outra notícia mega urgentíssima, gente, tá? Após derrubar o ministro Dias Toffoli do caso Master, a Polícia Federal agora está indo para cima, está se voltando agora contra o ministro Alexandre de Moraes. É exatamente isso que você acabou de escutar. Matéria bombástica que traz a seguinte informação: a Polícia Federal se voltou agora contra o ministro Alexandre de Moraes. E é também sobre o escândalo do caso Master, gente, tá? A maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes explodiu agora. E é claro que eu vou trazer essa informação completa nesse boletim. E o Lula, gente, entrou em completo desespero após uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento, gente, tá? Lula tá completamente desesperado. Não só o Lula, mas o PT, a esquerda, tá todo mundo sem acreditar numa informação que acabou de ser confirmada aqui agora neste exato momento, e é claro que eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Tudo isso e muito mais, gente, tem muita coisa, mas muita coisa que eu separei para trazer aqui nesse boletim, exatamente para não ficar muito longo o vídeo. Eu já vou dando início aqui já com as informações, sendo rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Mais uma bomba sobre o escândalo do caso Master. Gente, agora é a senadora Damares que acabou de revelar. Temos notícia de que o TCU foi chantageado. Gente do céu, eu tô impressionada com o poder do Daniel Worcaro. Como o Daniel Worcaro tem as autoridades de Brasília assim na palma da mão. E sendo assim, ele se torna a bomba atômica que pode implodir e derrubar muitas autoridades. Veja que a senadora Damares acabou de explodir em Brasília. Há uma notícia de que o TCU foi chantageado. É o Tribunal de Contas, gente, é uma instituição. O que está acontecendo no Brasil, eu concordo com o deputado Rogério, um ataque sistêmico às instituições. Nós vimos ataque recente ao Banco Central, nós estamos vendo o tempo todo ataques. E agora há essa notícia de uma chantagem ao TCU. Nós queremos entender. Essa figura, Worcaro, ela para nós ainda é muito emblemática. Como é que um único homem colocou todo o sistema financeiro no Brasil de joelho? É possível que o Worcaro não seja o cérebro, seja a cara. Então nós queremos entender quem está por trás de tudo isso também. Nós queremos entender quem está envolvido em toda essa trama, uma trama absurda que não pode acontecer de novo no Brasil. Então, quando o Worcaro vier, nós teremos cuidado com as perguntas, porque a gente está começando a compreender que ele não está sozinho nisso e a gente vai questionar. Quem é você? Quem está por trás de você? Quem são os políticos? E é uma situação, Soane, que envolve diversas instituições de todos os poderes. Gente, nós estamos diante de uma calamidade. Então, a oitiva do Worcaro tem que ser feita com muita cautela, porque me parece que ele é muito habilidoso nas respostas, então nós teremos que ter muita sabedoria e é uma oportunidade, Soane, que a gente não pode perder. As brigas terão que ser deixadas de lado, as perguntas mais maduras possível, porque se ele está com ânimo de falar, nós vamos aproveitar esse ânimo que ele tem de falar e tentar esclarecer tudo e dizer, concordo com o deputado, doa a quem doer, seja quem estiver envolvido, de direita ou de esquerda, terá que ser responsabilizado e o parlamento não pode se omitir. Gente, a bomba atômica de Brasília neste exato momento chama-se Daniel Worcaro, gente, tá? E sim, o próprio Daniel Worcaro já confirmou que vai sim ir lá prestar depoimento na CPMI do INSS, tá, gente, tá? E esse depoimento do Worcaro está sendo tão aguardado quanto uma final da Copa do Mundo, para vocês terem noção, gente. O desespero
tomou conta de Brasília. Tem uma nuvem negra por cima de Brasília, em cima de Brasília, porque o desespero tomou conta. Afinal de contas, o Vorcaro é o homem que tem Brasília nas mãos, que tem os poderosos do STF, do governo Lula, do Congresso Nacional. Tá todo mundo ali basicamente na mão. Ele basicamente comprou Brasília quase inteira, segundo aí os vários juristas do Brasil, que vem falando recentemente aí na imprensa. Então, assim, gente, o terror de Brasília hoje chama-se Daniel Vorcaro, e após o carnaval ele vai falar na CPMI do INSS e o desespero tá tomando conta, gente. E a coisa tá tão ruim para o ministro Dias Toffoli e para o ministro Alexandre de Moraes que o próprio jurista de esquerda, isso aqui é o maior jurista de esquerda do Brasil, detonou tudo que está acontecendo dentro do STF, gente, tá? Detonou sem dó e nem piedade. Vejam só. Isso foi um acordo, o ambiente era muito ruim, evidentemente, porque o Toffoli resistia. E aí uma pergunta, por quê? Que força ele tinha? Com a musculatura toda, o que tinha por trás dele? Quem estava sustentando o Toffoli? Resistiu até o fim e ainda saiu premiado, saiu de cabeça alta. Volto ao Gonê, aquele que está parecendo um fantoche. Ele é manobrado no Supremo Tribunal Federal. E a pensar, o Josias é desse tempo, quando foi promulgada a Constituição, e o Josias deve lembrar bem, como eu lembro, se falou, nessa Constituição o Ministério Público é o quarto poder. Aquilo que se dizia da imprensa, a imprensa é o quarto poder, ela fiscaliza o poder, isso passou para o Ministério Público, como se falava à época, é o quarto poder, é de grande importância, fundamental importância, eles têm as mesmas garantias que um juiz. Agora, que papelão, Gonê, que papelão, uma inércia, mas se no judiciário nós não temos um órgão fiscalizador, no Ministério Público tem, e está lá uma das atribuições do Conselho Superior do Ministério Público. Atenção, não estou falando de Conselho Nacional, estou falando em legislação complementar, qual seja, que criou no âmbito do Ministério Público Federal o Conselho Superior. E qual é a sua atribuição? Está lá escrito: processar o Procurador-Geral da República, no caso o Gonê, por crime de prevaricação. E a gente está vendo um Gonê totalmente dominado, um Gonê que já passou a mão na cabeça no pupilo do ministro Gilmar Mendes. O pupilo do Gilmar Mendes chama-se Dias Toffoli. Ontem era, e agora José, e hoje é, e agora Gonê. Por quê? O que ele vai fazer? Existem indicativos com lastro de suficiência. O Josias apontou, está aí na cara de todo mundo. E que indicativos são esses? De crimes, vou colocar no plural, de crimes. Teve favorecimento, teve obstrução, tem uma coautoria em atuação conjunta com o Vorcaro, tem problema de dinheiro envolvido, uma venda feita em 2021, de repente em 2024 aparece um outro dinheiro. Com a venda já estava concluída, estou falando daquele resort com aquele nome cafona, Yaya, uma coisa assim. Nome cafona, cafoníssimo. Só podia estar lá, e todo mundo disse, ele tem uma casa lá no Yaya, Itaiaiá. Ora, o que o Gonê tem que fazer? Eu não quero nem... Ai, já aquele nome cafona, né, gente, tá? Qual que é a gravidade da situação aqui, gente, tá? A decisão de ontem do STF, simplesmente de tirar o Dias Toffoli da relatoria do caso Master, simplesmente desmoralizou o PGR Paulo Gonê. Por quê, gente, tá? Já tinha chegado vários pedidos na PGR para afastar o Dias Toffoli desse caso do escândalo do Banco Master. Vários, gente, tá? A PGR, o Paulo Gonê, foi acionado 1 zilhão de vezes. Um monte de parlamentares, juristas, né, dando entrada no PGR, olha, afasta o Dias Toffoli do caso Master, afasta o Dias Toffoli do caso Master, porque tá surgindo muitas provas, muitas evidências, muito envolvimento, e o PGR foi lá passando a mão, gente, tá? Negando tudo, gente, tá? Não, passou a mão, assim, sem... Na cara dura mesmo. Aí, o próprio STF teve que tomar a decisão que era pro PGR ter tomado.
Então, assim, o STF, ontem ao tomar essa decisão de afastar o Dias Toffoli, desmoralizou o PGR do Lula, o Paulo Gonet. Deu para vocês entenderem aqui, gente, tá? E assim, gente, Ministério Público Federal, cadê? Né? Já deveria ter ido para cima do PGR há muito tempo. Prevaricação, já era para ele tá longe desse cargo há muito tempo. Isso mostra que ele não tem competência nenhuma, não tem isonomia nenhuma para estar num cargo tão importante quanto um procurador-geral da República. Vamos lá, porque tem mais, gente. Deixa eu trazer aqui uma outra informação. Agora vamos começar a falar sobre o ministro Alexandre de Moraes. Gente, é uma bomba que eu vou trazer para vocês. É uma bomba. Prestem atenção, porque isso aqui é muito mais grave do que aparenta ser. Polícia Federal, ontem na reunião, vocês viram que o Dias Toffoli criticou a atuação da Polícia Federal, né, sobre as investigações do caso Master, do Dias Toffoli. Ele criticou, né, duramente. E a Polícia Federal não deixou barato. E será que isso aqui é uma vingança? Porque olha só o que a Polícia Federal está preparando para o Alexandre de Moraes e para sua esposa. Polícia Federal prepara relatório sobre menções amorais no celular de Vocaro. Ou seja, a Polícia Federal basicamente destruiu, já derrubou o Dias Toffoli. Agora está começando a ir para cima do Alexandre de Moraes, porque assim como o Dias Toffoli foi citado no celular de Daniel Vocaro, o Moraes também foi. E agora a gente vai começar tudo de novo. Agora a bomba, a avalanche está indo para cima do Alexandre de Moraes. Tá aqui a notícia que foi divulgada pelo Metrópolis. A Polícia Federal prepara relatório sobre as menções ao ministro Alexandre de Moraes do STF no celular do empresário mineiro Daniel Vocaro. O material deverá ser entregue ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, na mesma ordem cronológica, né? A Polícia Federal vai lá, entrega para o Fachin e vai esperar que o Fachin tome suas providências, tá? Na última segunda-feira, a Polícia Federal entregou relatório similar sobre as citações ao ministro Dias Toffoli nas mensagens apreendidas de Vocaro, assim como no caso de Toffoli. A peça chama-se Informação de Polícia Judiciária e não pede a suspeição ou afastamento do ministro. O documento apenas relata os achados da Polícia Federal, que menciona, né, que o Alexandre de Moraes foi sim citado, está sendo citado lá no celular do Daniel Vocaro. Tem conversas, tem áudios, são coisas desse tipo que a Polícia Federal vai lá e passa para o presidente da Suprema Corte. Como mostrou a coluna, Alexandre de Moraes esteve pelo menos 2 vezes na mansão de Daniel Vocaro. Então, assim, gente, o que deve ter de menção a Alexandre de Moraes naquele celular do Daniel Vocaro não deve estar escrito no gibi. E tá aqui, ó, PF prepara envio de relatório sobre ligação entre Moraes e o Master, gente. Então, ou seja, a bomba está prestes a explodir contra o ministro Alexandre de Moraes, a depender do que foi encontrado dentro do celular do Vocaro, gente, tá? E a bomba não para só por aí não, gente, tem mais. Gente do céu, hoje o dia tá terrível para as autoridades de Brasília. CPMI do INSS pede a novo relator do Master devolução de dados sigilosos de Vocaro. Lembra, gente, tudo o que o Dias Toffoli colocou em sigilo sobre o caso Master? Agora o presidente da CPMI está pedindo que o novo relator, o André Mendonça, libere tudo. Gente, meu Deus do céu. André Mendonça, gente, eu nunca te pedi nada. Libera esses dados sigilosos, né, que foram colocados em sigilo pelo Dias Toffoli. Libera para a CPMI. Libera para que o povo, para o Brasil inteiro, saiba o que o Dias Toffoli tanto tentou esconder. Libera, tá aqui, gente, a bomba na revista Veja, ó. Presidente da CPMI do INSS pede a Mendonça dados do Banco Master que estavam sob sigilo por ordem do ministro Dias Toffoli. Tá aqui, gente, tá? E eu vou ser sincera com vocês, gente, tá? Depois dessa notícia aqui, eu acho que deve ter gente ali dentro do STF que deve estar se borrando de medo, gente, tá? E tem mais pra cima. O Dias Toffoli hoje não dorme, gente, tá? Senador Alessandro Vieira diz que CPI do crime organizado pretende votar convocação de Toffoli após o carnaval. Delegado e senador e presidente da CPI do crime organizado quer a convocação do Dias Toffoli, que ele seja obrigado a ir até
a CPI do crime organizado dá explicações ao povo brasileiro, porque quem vai questionar ele ali é os legítimos representantes do povo. Então, ele vai responder as perguntas dos representantes do povo brasileiro. Gente, o Dias Toffoli, meu Deus do céu, é o pior dia da vida desse homem. Tá aqui a notícia divulgada aqui na Gazeta do Povo. CPI votará a convocação de Toffoli por envolvimento no caso Master após o carnaval. A CPI do crime organizado no Senado deve votar logo após o carnaval a convocação do ministro Dias Toffoli do STF para prestar esclarecimentos sobre ligações com o escândalo envolvendo o Banco Master. A votação está prevista para o dia 24 e pode convocar também os irmãos dos magistrados que foram sócios dele na Mari de Participações. O relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, afirmou que a inclusão da pauta foi definida pelo presidente da CPI, o senador Fabiano Cantarato, e que o foco recai sobre a empresa e ligações dela com o fundo de investimentos. Gente, tudo sobre o tal do Tayaya, que o Walter Mairovich desceu a lenha agora anteriormente. Tá aí, gente, tá? Esse Tayaya pode derrubar e destruir o Dias Toffoli, inclusive pode até tirar ele do STF. Tem mais, gente, tá? Agora, eu vou trazer aqui, gente, tá? Uma notícia bombástica, tá? O Lula entrou em desespero com uma notícia que acabou de ser confirmada e ele tem muito motivo para estar desesperado. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação, porque antes, tá aqui, o senador Sérgio Moro defende quebra de sigilo de Lula e Lulinha por suspeitas de ligações com Careca do INSS. O Sérgio Moro foi além de querer a quebra de sigilo do Lulinha, que já foi citado 1 zilhão de vezes nesse escândalo, né, do INSS, do envolvimento com Careca do INSS, ele quer até a quebra de sigilo de Lula da Silva. Tá aqui. O senador Sérgio Moro defendeu que a Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS promova quebra de sigilo fiscal e convoque o presidente Lula e seu filho Lulinha para prestar depoimento. A CPMI investiga evidências e gravações envolvendo o Careca do INSS e uma amiga de Lula, né, a Roberta Luxinger. As conversas dão a entender o suposto pagamento de valores para uma pessoa chamada Fábio, que parte dos integrantes da comissão acreditam ser Fábio Luiz. O filho do presidente nega os crimes. Na semana passada, Lula disse ter cobrado explicações do filho pela citação o seu nome na comissão. Então, afinal de contas, surgiu essa suspeita de que ele recebia essa mesada polpuda do Careca do INSS. Se é verdadeiro ou não, temos que apurar. E a base do governo da CPMI atuou contra. Então, isso é péssimo. Vamos ver como é que vamos ver os desdobramentos. Disse Moro na manhã da última segunda-feira. Tá aí. O senador também falou sobre o Banco Master, ele criticou a atuação do ministro Dias Toffoli. E aí, gente, tá aí. Quebra de sigilo de Lula, Lulinha. Desespero tá tomando conta. Vamos lá, agora Lula. A gente tá desesperado com essa notícia que saiu. Pesquisas preocupam Lula, que aponta em escala 6x1 isenção de imposto de renda. Ou seja, a própria CNN revela que o Lula está preocupado. Pesquisas estão preocupando o Lula. Sabe essas pesquisas que o Flávio Bolsonaro está subindo de forma avassaladora? Essa é a grande preocupação do Lula. Pessoas ligadas ao presidente Lula admitiram preocupação com o resultado das primeiras pesquisas de opinião sobre as eleições presidenciais, que mostram queda na popularidade do petista e crescimento do senador Flávio Bolsonaro. De acordo com a apuração do analista político Matheus Teixeira, o governo aposta em medidas como o fim da escala 6x1 e ampliação da isenção do imposto de renda para reverter essa tendência. Ou seja, o Lula tá desesperado. E agora vamos falar sobre prisão, gente, tá? Na junção entre Polícia Federal e Interpol resultou numa prisão de um cidadão russo procurado pela Interpol aqui no Brasil, gente, tá? Prisão foi efetuada, gente, após ação entre a Polícia Federal e a Interpol. Tá aqui a informação. Na última quinta-feira, 12, em São Paulo, a Polícia Federal prendeu um cidadão russo procurado internacionalmente. A ação decorre de uma operação que contou com a coordenação do Núcleo de Cooperação Policial Internacional, setor vinculado à Interpol do Estado. O indivíduo, incluído na lista vermelha da Interpol, né, internacional, era alvo de um mandado expedido pela Justiça Russa, sob acusação de envolvimento em crime de fraude. Além disso, já havia decisão do STF que determinava sua prisão
para fim de extradição, para sair aqui do país. Depois de concluída a detenção, o suspeito foi encaminhado à Justiça Brasileira, em que permanece sob custódia até que o processo de extradição avance. O procedimento seguirá conforme os trâmites legais. Tá aí, gente, tá? Cidadão russo que foi condenado lá na Rússia, né? A Interpol estava na lista vermelha da Interpol e essa junção da Polícia Federal e a Interpol acabou resultando aqui que a prisão foi efetuada. Ele está à disposição da Justiça para que seja expulso do Brasil a qualquer momento, gente, tá? Tá dando uma treta, guerra dentro do STF, bomba. Gente, a reunião que aconteceu ontem à noite, que vazou, e as suspeitas é de que o ministro Dias Toffoli, ele gravou essa reunião. E agora, gente, o doutor André Marcília vai explicar para vocês por que os ministros do STF são desesperados com a grande possibilidade do Dias Toffoli ter gravado essa reunião. E por que os ministros, outros ministros, principalmente Alexandre de Moraes, está completamente desesperado? Gente, tem um motivo para o ministro Alexandre de Moraes estar desesperado com a grande possibilidade do Dias Toffoli ter gravado essa reunião, aquela reunião que aconteceu ontem, tudo secreto, que depois veio a decisão de afastar o Dias Toffoli da relatoria do Master. Pois bem, gente, tá? Esta possibilidade do Dias Toffoli ter gravado essa reunião atinge em cheio o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O homem está desesperado. Vocês vão entender só assistindo o vídeo. Assistam, gente, tá? Acabaram de sair na imprensa as conversas que os ministros tiveram na tal reunião secreta de ontem. Eu vou te contar todas essas conversas agora. Inclusive, essas conversas foram publicadas no Poder 360 e elas estavam tão perfeitinhas, ipsis literis, que os ministros estão desconfiando. Isso também foi publicado agora na Folha de São Paulo, que os demais ministros estão desconfiando de que o Toffoli gravou a reunião e entregou para a imprensa, vazou para a imprensa. Vou te mostrar o que cada um disse e também vou te contar por que esse vazamento parece um vazamento acordado entre todos eles. Eu sou André Marcília, advogado, professor, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês também deixem o joinha. Bom, nessa conversa, eles simularam a votação que o Fachin queria jogar para hoje, para sexta-feira. Se eles não chegassem a uma conclusão sobre o que fazer, eles iam abrir uma votação para ver se o Toffoli ficava ou não dentro do caso Master. E aí o Gilmar Mendes disse o seguinte: olha, eu voto no Toffoli. Eu acho, disse ele, estou aqui abrindo aspas, eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo de seu tempo nesse caso Master no STF que contrariaram a Polícia Federal e a Polícia Federal quis revidar. Ô Gilmar, para com isso. Mas foi isso que ele disse, e ele então disse que votava a favor do Toffoli permanecer no caso. Só dois votariam nessa votação da sexta-feira, se houvesse, se eles não tivessem resolvido internamente, só dois votariam para o Toffoli sair do caso. Sabe quais são? Incrivelmente, a Carmen e o Fachin. Só eles. André Mendonça votaria para ficar, Fux votaria para ficar. Eu vou te contar o que eles disseram agora. A Carmen Lúcia disse o seguinte, aspas, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo e a população está contra o Supremo. E não há mais confiança em Toffoli, disse a Carmen Lúcia. Era necessário pensar na institucionalidade e por isso ela entendia que isso precisava ser resolvido antes do carnaval, a saída do Toffoli. Disse ela ainda, para isso não ficar sangrando, porque não é só você, apontou o dedo para o Toffoli, que sangra é a corte inteira. E aí ela então insinuou que votaria para o Toffoli sair do caso se essa votação houvesse. O Fachin já tinha declarado que era favorável à saída do Toffoli. Aí vem o Fux. E aí, confiamos no Fux? O Fux disse, o ministro Toffoli para mim tem fé pública. Meu voto é a favor dele e acabou.
foi o que disse o Fux. Olha, gente, por aí você já vê, né? Bom, aí veio o Moraes. Claro, o Moraes fez críticas à Polícia Federal, disse que achava um absurdo a Polícia Federal investigar sem autorização. Só ele, Moraes, ele acha que pode investigar todo mundo sem autorização. A Polícia Federal não pode. E disse ainda o seguinte: embora eu seja amigo do Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, meu voto vai ser a favor do Toffoli. Então aqui, gente, tá? Vocês viram que o ministro Alexandre de Moraes criticou a atuação da Polícia Federal. Vocês viram aqui o doutor André Marcília, inclusive lendo aqui a matéria da Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. Vocês viram que durante a reunião de ontem, reunião secreta, né, que era para ter sido secreta, mas vazou, na reunião o ministro Dias Toffoli criticou a atuação da Polícia Federal. Guardem essa informação, porque daqui a pouco eu vou trazer aqui a bomba que a Polícia Federal acabou de confirmar contra o ministro Alexandre de Moraes, que ontem criticou a atuação da Polícia Federal. Será que é uma vingança? Parece que sim, gente, tá? A Polícia Federal acabou de confirmar a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora deu para entender por que ontem o Alexandre de Moraes criticou a atuação da Polícia Federal. Mas essa informação eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Mas vamos entender aqui o restante das informações, o porquê deles estarem desesperados com o vazamento do que foi, do que aconteceu durante essa reunião. Vejam só. Ali ele tem muitos interesses, inclusive familiares, né? A gente sabe muito bem o que o Moraes está tentando proteger com isso. Aí veio o Nunes Marques, o mudinho, e o Nunes Marques disse o seguinte: para mim isso é um nada jurídico, o que a Polícia Federal apresentou para tirar o Toffoli, é um nada jurídico. Disse ter lido o relatório e que ele é contra o impedimento do Toffoli. E também falou que votaria pró-Toffoli. Até aí já tinha 5 votos pró-Toffoli, né? E veio então o André Mendonça. E aí, dá para confiar no André Mendonça? Dá para confiar? Veio ele e concordou com a Carmen Lúcia a respeito de haver uma crise de institucionalidade no Supremo. E alguns até ficaram espantados com isso, né? Porque a Carmen Lúcia e o André Mendonça não se dão dentro do Supremo. Mas o Mendonça continuou. Mas tem uma questão que é sobre o que é descrito entre Vorcaro e o Toffoli. Como é que pode eles terem intimidade se são 6 anos supostamente de relação e eles têm conversas só de 6 minutos? E com esse argumento ridículo, o André Mendonça disse que votaria então para que o Toffoli ficasse à frente do caso. O André Mendonça, na maquininha do sorteio do STF, acabou com o caso. O André Mendonça vai agora ser o relator do Master. Eu não sei se essa maquininha dele de sorteio é uma que tem no Taiaiá, aquelas de caça-níquel, que você puxa e aí sai um visor com a cara do ministro que vai ser o relator. Mas enfim, saiu o André Mendonça. Mas você que está achando que o André Mendonça vai resolver o problema, e eu aqui até disse, é a prova de fogo do André Mendonça em outro vídeo, agora já vejo que o André Mendonça, se ele estava para votar a favor do Toffoli ficar no caso, me parece óbvio que ele não vai ser o grande moralizador de coisa alguma. Ele disse, inclusive, o seguinte: pode acontecer com qualquer um de nós, disse o Mendonça, né? A investida da Polícia Federal pode acontecer com qualquer um de nós. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim. E encerro aqui, disse o André Mendonça. E aí veio o Zanin, falou. O Zanin, que não entendeu muito o caso, claro, o Zanin, ele não tem, juridicamente, ele é muito fraco, e que, enfim, ele estava preocupado, não teve tempo de ler tudo, falou, inclusive, que essa espionagem tinha uma coisa de Black Wall Global, ele não sabia o que era isso, aí apareceu o Moraes e falou, isso é Mossad. Moraes, o grande especialista em espionagem internacional, explicou para o Zanin do que se tratava essa investigação. E veio o Dino e disse que isso era um lixo jurídico. Disse que ele era STF Futebol Clube e que ele votaria para o colega dele,
Toffoli ficar. E aí vem o Toffoli. E o Toffoli aparece e fala, olha, se é para o bem de todos, mais ou menos isso, né? Se é para o bem de todos, embora eu vencesse, se essa questão ficasse, fosse para votação, eu venceria, né? Mas se é para o bem de todos, se é para o bem da nação, eu saio. E aí entregou para a maquininha lá do Tayaya, redistribuiu o processo. É isso. É isso que foi a reunião, segundo aqui consta. Isso me leva a crer o seguinte, que se foi essa reunião, creio que essa foi parte da reunião. E isso aqui interessa a eles vazar. Por quê? Porque mostram que eles estão unidos entre eles e que o Toffoli é um grande cara, porque partiu dele. Embora ele vencesse, se isso fosse a votação, segundo consta aqui, ele é um grande cara. Então ele falou, para o bem da nação, eu entrego o processo. Mesmo que eu vá vencer se isso for a votação. Quer dizer, ficou bem para o Toffoli, se essa foi a reunião, e ficou bem para o STF, que se mostra unido em torno do Toffoli. Acho que é essa a mensagem que eles quiseram passar. Se foi essa a reunião, se essa foi mesmo a reunião, eu tenho minhas dúvidas, mas se foi essa mesma reunião, esse vazamento, eu tenho uma séria desconfiança de que foi acordado entre todos. Vamos vazar isso aqui para mostrar a união do STF, para mostrar que o Toffoli está unido e que o Toffoli teve boa vontade. E aí, meus caros, dentro desse cenário, com esse voto aí do Mendonça, esqueçam o caso Master. Acabaram. Tá aí, gente. Vocês concordam com a opinião do doutor André Marcília? Vocês acham que o ministro André Mendonça não vai fazer nada que prejudique o ministro Dias Toffoli após essa fala dele que vazou aí na imprensa? Ou vocês acham que, olha, Fabiano, uma coisa é o André Mendonça falar algo na frente do ministro Dias Toffoli. Outra coisa é ele, em uma reunião diretamente com a Polícia Federal, tendo acesso a tudo, a todas as provas, a todos os áudios, a todos os vídeos. E aí, gente, tá? Vocês acham que o ministro André Mendonça pode mudar de opinião após o momento em que ele ter acesso a todas as provas direcionadas diretamente pela Polícia Federal, gente, tá? Eu prefiro acreditar que sim, porque o ministro André Mendonça é um homem muito íntegro, muito justo. E eu acho que se ele perceber que o ministro Dias Toffoli estava fazendo parte de uma quadrilha, como vários juristas vêm dizendo aqui no país, é uma quadrilha, né? Fazendo parte desse escândalo, eu acho muito difícil o íntegro, né, o terrivelmente evangélico o André Mendonça proteger o ministro Dias Toffoli. Isso vai depender do que ele vai descobrir a partir de agora. Porque até agora, gente, o ministro André Mendonça não sabe praticamente de nada, só que está saindo ali na imprensa. Mas imaginem ele como relator, que é o cara que vai ter acesso a tudo. Tudo que a Polícia Federal vai descobrir, está descobrindo, já descobriu tudo. Vai para a mesa do André Mendonça. E se ali tem algo explosivo que pode implodir o sistema, vocês acham que o ministro André Mendonça vai passar pano para o Dias Toffoli? Eu acho. E se tratando de André Mendonça, eu acho basicamente impossível. Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. E agora, o nosso querido Paulo Figueiredo detonou e destruiu Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade, gente, tá? Tá aí. Vejam só. Manifestação com foco em fora Lula. Eu ouvi isso, acho que do Nicolas também uma vez. Não, o foco tem que ser fora Lula porque não tem engajamento, impeachment para o Alexandre de Moraes. Hoje as pesquisas estão mostrando exatamente o oposto. Que esse é o tema que mais engaja o brasileiro. Vejam, nas pesquisas que eu vi, isso estava à frente de segurança pública. Ou seja, nego está mais preocupado com o Alexandre de Moraes do que com o traficante do Comando Vermelho no Rio. E eu acho que com razão. Eu dou razão. O Alexandre de Moraes é mais nocivo do que o traficante do Comando Vermelho no Morro. É mais nocivo. Porque a destruição causada por essas pessoas é a toda a ordem institucional do país. É impossível você ter um sistema onde o traficante vá preso porque você não tem segurança jurídica em um sistema onde o Supremo Tribunal Federal escarra e defeca na lei da forma que vem acontecendo. E esse se tornou um assunto prioritário do país graças a vocês. Porque a imprensa não tratava desse assunto. A imprensa não tratou desse assunto. Isso é mobilização popular. Isso é mobilização popular que chegou à imprensa. Pelo contrário,
A turma da imprensa já sabe de tudo isso há muito tempo. Já sabem das putarias dos ministros no escritório de advocacia. E eles não estavam nem aí, por quê? Porque o STF estava servindo ao objetivo central deles, que não tem nada a ver com moralidade, não tem nada a ver com fazer bom jornalismo, não tem nada a ver com nada além de retirar a direita do poder. Que muitos agem por vontade ideológica, por ódio, etc. Outros agem porque estão inseridos. A gente mostrou isso, financeiramente inseridos dentro do que a gente chama de sistema. Essa Polícia Federal, que agora reclama do excesso de poder do Toffoli, foi a mesma que seguiu cegamente todas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Só que agora o Bolsonaro está na cadeia. E todo mundo quer virar a chave e voltar com a história de moralidade, combate à corrupção. É como aquele editorial do Estadão que nós trouxemos aqui ao programa há algumas semanas. Os caras do Estadão falam. Tá aí, ó, que bom. Os caras falam que fazer tudo o que eles fizeram naquela época estava tudo bem porque a democracia estava ameaçada. E aí, as medidas... Gente, o trem tá feio pro lado do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Depois, né, após a Polícia Federal derrubar o ministro Dias Toffoli, tá indo agora para cima do ministro Alexandre de Moraes. Calma, gente, que isso aqui não é nada perto do que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, tá? Uma bomba da Polícia Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. Após derrubar o Dias Toffoli, a Polícia Federal agora está indo para cima do Alexandre de Moraes e vocês vão entender tudo daqui a pouco que eu vou trazer essa informação para vocês. Agora, gente, segundo a jornalista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, os ministros do STF estão putos com Dias Toffoli. Eles estão furiosos com o Dias Toffoli, gente, tá? Os ministros do STF estão furiosos com o Dias Toffoli. Por quê? O motivo... Vocês vão ficar de queixo caído, gente. Entendam o desespero dos ministros do STF. Secreta de ontem, que discutiu o afastamento do ministro Dias Toffoli do caso Master, vieram à tona. Esses diálogos vieram à tona no site Poder 360 de uma forma muito precisa, muito literal. Longos diálogos que foram publicados... ipsis literis é o que os ministros falaram. O que acontece? Os ministros passaram a ficar muito desconfiados de que foram gravados clandestinamente nessa reunião. Eles ficaram desconfiados porque a fala dele estava reproduzida e todo mundo sabe, inclusive nós jornalistas, que é impossível reproduzir com tanta precisão tantos e tão longos diálogos. Os ministros passaram a ter uma desconfiança. Eles desconfiam que quem os gravou foi o próprio ministro Dias Toffoli. Por quê? Porque os diálogos publicados são todos muito favoráveis ao ministro, são todos de outros colegas que o elogiam muito, que criticam muito a Polícia Federal. Então, eles acreditam que essa gravação pode ter sido feita pelo ministro. O que diz o ministro? O ministro conversou comigo e diz que jamais gravaria seus colegas. Ele disse que nunca, aqui eu vou ler literalmente, né, diz que é um fato absolutamente verídico, não houve nenhuma gravação da minha parte, nada disso procede. Quem me conhece sabe que eu sou absolutamente discreto, mal converso com a imprensa. Diz que está indignado com a publicação dessa reportagem feita por mim, né? E diz que está indignado também com essas insinuações sobre a gravação. Diz que não tem ideia de como pode ter surgido essa suspeita e falou aqui, ó, eu não gravo e não fico relatando conversa de ministros, eu não converso, não relato conversas pessoais nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida. Então é isso, mal-estar grande no Supremo Tribunal Federal com o vazamento desses diálogos. Tá, a própria Mônica Bergamo que conversou, né, com o ministro Dias Toffoli, dizendo, olha, ele disse que tá furioso comigo porque eu coloquei isso na imprensa. Sim, gente, tá, o portal de Notícias 360, Poder 360, colocou, né, ipsis literis, todas as palavrinhas, tudo assim, com riqueza de detalhes que foi vazado da reunião. A Mônica Bergamo foi lá e fez uma publicação sobre essa questão. Parece que o Dias Toffoli ficou furioso, ficou pistola, não gostou. Porque o Dias Toffoli diz que tudo é ilação, né? Tudo é mentira. Mas aí depois ele vem, olha, calma, gente, não, eu realmente era sócio do Tayaya, né? Olha, não, eu não tenho nenhum tipo de relação com o Daniel Valcaro. Olha, calma, gente, eu só convidei ele pro meu aniversário. Então, assim, gente, o cara convida o Valcaro pro aniversário e o cara não é muito amigo. Então, assim, eu vou convidar os meus inimigos para vir pro meu aniversário.